Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Muito bom estar na presença de Deus, entoando cânticos, louvores, adoração ao nosso Pai Celestial. E agora nós vamos refletir, meditar na palavra de Deus, e que esta palavra seja gravada, esculpida nas tábuas de nossos corações, para que jamais, em momento algum, venhamos nos esquecer da grandeza do amor de Deus por cada um de nós, amém, irmãos? Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, te agradecemos por cada louvor, por cada momento nesta casa de oração, pela vida de cada irmão e de cada irmã que aqui está, e te pedimos que neste momento em que sua palavra vai ser falada, anunciada, que o nosso coração seja boa terra, a qual a tua palavra é semeada e frutifica frutos para a eternidade, Pai. Venha teu Espírito e fala ao nosso coração, venha a tua voz e fala dentro de cada um de nós, porque só o Senhor conhece o nosso interior, só o Senhor conhece as nossas vidas, as nossas necessidades, as nossas dificuldades, as nossas limitações. E que hoje, nesse processo, possamos crescer e amadurecer na nossa fé, na sua palavra, para que sejamos luz do mundo e sal da terra. Em nome de Jesus, Pai, entregamos a Ti o nosso coração, colocamos nossos ouvidos à Sua disposição, Pai. Nos ensina a Sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Amigos, eu inicio a reflexão com a seguinte frase: somos uma mistura do que vemos, ouvimos e experimentamos. Somos uma mistura do que vemos, ouvimos e experimentamos. A espiritualidade proposta por Jesus Cristo não é uma espiritualidade centralizada em lugares, em construções físicas, altares ou mesmo liturgias. Na conversa de Jesus com a mulher samaritana, quando lhe foi perguntado por aquela mulher: Jesus, eu estou ouvindo o Senhor falar tudo isso, e agora me veio um ponto de interrogação na minha cabeça, porque os samaritanos, que é o meu povo, diz que eu tenho que adorar a Deus neste monte. Eles tinham um monte, um local determinado. E você, Jesus, e vocês, judeus, dizem que tem que adorar a Deus em Jerusalém. No entanto, que uma vez por ano, na expiação do pecado, pessoas vinham em caravanas de todas as regiões para oferecer o sacrifício anual em Jerusalém. Então veio a pergunta, veio esse ponto de interrogação, e ela perguntou a Jesus: os samaritanos dizem que adoram no monte, os judeus em Jerusalém, e aí, Jesus, como é que fica? E Jesus, em João capítulo 4, versículo 23, diz: mas vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores
adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem, porque Deus é espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Sendo assim, a espiritualidade proposta por Jesus é uma espiritualidade para o chão da vida, que lida com as coisas da vida, que lida com os tropeços, com os obstáculos do caminho que trilhamos nesta terra. É uma espiritualidade que nesse caminho nos ensina a viver a eternidade a partir daqui, tornando o céu ou a eternidade algo que começa dentro de nós. Um dia, no soar da trombeta, no piscar de olhos, os mortos vão ressuscitar, os vivos serão transformados em glória e vão encontrar com Jesus nos ares para morar onde Jesus está agora, no seio do Pai, na morada celestial. Mas esta eternidade começa aqui, agora, dentro de mim, dentro de você, no chão da vida, no caminho que trilhamos. A espiritualidade proposta por Jesus Cristo não é separatista, não é exclusivista, não é autoritária, onde as verdades do reino de Deus são reveladas apenas ao clero, aos denominados líderes religiosos, aos denominados porta-vozes de Deus, como que se Deus não falasse fora do ambiente institucionalizado. A proposta do Evangelho de Cristo não é essa. Nós percebemos que no Antigo Testamento existiam sacerdotes. Dentre os sacerdotes tinha o sumo sacerdote. E este que era o sumo sacerdote, só ele, e uma vez ao ano, podia entrar no templo, no lugar chamado Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo. E era engraçado que ele ia até com um sininho amarrado na cintura, porque se naquele momento que ele entrasse no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, se naquele momento ele estivesse em pecado, em transgressão, se não houvesse nele um coração puro, verdadeiro, sincero na presença de Deus, aquele sininho parava de tocar, porque o sino tocava com o movimento do corpo. E quando aquele sino parava de tocar, era sinal que aquele sumo sacerdote já havia morrido, fulminado, por entrar no lugar santo, ou por entrar no santíssimo lugar, de forma que não deveria entrar ali. Mas agora, na espiritualidade proposta por Jesus Cristo, segundo as palavras do apóstolo Pedro, todos nós temos uma fé igualmente preciosa. Temos uma fé igualmente preciosa. Segundo Pedro, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz: Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco alcançaram fé igualmente preciosa, pela justiça, pelo sacrifício, pela ressurreição de Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Salvador. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aos que têm a fé igualmente preciosa, que com o divino poder de Deus nos deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, através do conhecimento que nos chamou para a sua glória e virtude, pelas quais, ou seja, pela fé igualmente preciosa, Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por ela fiqueis
participantes da natureza divina. Qual a natureza divina, irmãos? Eternidade. Foi-nos dado uma fé igualmente preciosa, para que através das suas grandíssimas e preciosas promessas nos tornemos participantes da natureza divina. Continuando, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência que há no mundo, e vós também, pondo nisso toda a diligência, acrescente à vossa fé o poder, e o poder a ciência, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e o domínio próprio a paciência, e a paciência a piedade. Porque se em vós houver e aumentar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então antes eram os sacerdotes, que aparentemente tinham aquela fé de poder entrar no lugar santíssimo, mas em Jesus Cristo a fé, ela é igualmente preciosa. Segundo as palavras do apóstolo João, todos nós somos reis e sacerdotes em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 1, versículo 4. João, as 7 igrejas que estão na Ásia: graça e paz vos seja da parte daquele que é, que era e há de vir, e a dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e que em seu sangue nos lavou dos nossos pecados, e nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele a glória e o poder para todos sempre. Amém. Todos agora são reis e sacerdotes em Jesus Cristo. Todos agora, pelo sangue de Jesus que nos lavou de nossos pecados, podem entrar no lugar santíssimo, onde há a presença de Deus, onde está a presença do Senhor. Para completar, o escritor de Hebreus diz em Hebreus capítulo 10, versículo 19: tendo, irmãos, ousadia para entrar no santuário, ou no santo dos santos, ou no lugar santíssimo, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos-nos em verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Se antes eram sacerdotes que representavam o povo e entravam no lugar santo, agora todos são reis e sacerdotes em Jesus Cristo. Que tenhamos a ousadia para entrar na presença de Deus, retendo firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é Deus que nos prometeu todas as coisas. Fiel é Deus que nos prometeu todas as coisas. Dessa forma, a proposta ou a boa nova do Evangelho é uma relação entre você e a graça divina. É o Evangelho para o chão que pisamos, para o caminho que trilhamos, para o chão da vida. Tendo eu falado todas essas coisas até agora, começa a clarear o entendimento sobre algumas coisas da frase que eu formulei no início da reflexão. O Evangelho para o chão da vida, o caminho que trilhamos, o chão que pisamos.
começa a fazer um pouco sentido. Somos uma mistura do que vemos, ouvimos e experimentamos. Opa! Você começa a ficar gordinho, ó, o que acontece? O que vemos? O que Jesus explicou sobre o que vemos, sobre os nossos olhares? Mateus 6, 22. A lâmpada do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Então a lâmpada do corpo, ou os olhares que temos, é a luz que ilumina nosso ser. Se os teus olhos forem bons, a luz que há em ti é vida. Se os teus olhos forem maus, a luz que há em ti é trevas. A mesma situação, a mesma circunstância da vida podem ter diferentes significados, dependendo da forma que você olha. A mesma situação, as mesmas circunstâncias da vida podem ter significados diferentes, dependendo da forma que você olha. O exemplo mais prático sobre isso na Bíblia é quando Moisés está peregrinando com os hebreus no deserto, e eles estão chegando em Canaã, ou próximo do território de Canaã, e Moisés separa 12 homens. Esses 12 homens, que é um representando cada tribo de Israel, Moisés fala: vão lá e espiem, analisem, anotem tudo que vocês puderem sobre a terra de Canaã, e voltem e me tragam um relatório, porque a partir das informações que vocês me passarem, nós vamos começar a traçar as estratégias, porque nós não vamos chegar lá só chegando e o povo vai sair. Não, vai ter confronto, vai ter guerra, e nós temos que conhecer o que está lá nos esperando. Então Moisés separa 12 espias e envia eles lá a analisar, a espiar, a conhecer, a reconhecer o território de Canaã. E lá vão os 12 homens por 40 dias. Depois dos 40 dias, aqueles 12 homens retornam, e Moisés solicita a eles o relatório. Moisés, fala a eles, conte-nos o que vocês 12 viram lá em Canaã. Fale tudo, não nos poupe de nada, queremos saber de tudo. E dos 12 homens, 10 deles, aterrorizados, disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes. Olha só o que eles falam agora. E éramos aos nossos olhos
como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Números 13, 31 em diante. Olha o que eles falaram, aqueles 10 homens: não dá, Moisés, desiste dessa ideia de tomar Canaã, para com isso, porque o povo que está lá é gigante, o povo que está lá é grande, é numeroso, é forte, consome até os seus moradores, não dá para nós, Moisés, desiste. E eles infamaram, ou seja, contaminaram grande parte do povo de Israel com essas ideias. Naquele instante, irmãos, o povo começou a murmurar contra Deus, como era de costume, né? O povo tinha essa mania, o povo hebreu: era melhor ter ficado no Egito, era melhor comer as comidas do Egito, era melhor ter ficado lá, do que vir ao deserto para morrer na mão dos inimigos. E começou uma bagunça danada ali. Como consequência desse episódio, toda aquela geração que saiu do Egito, eles caminharam no deserto por 40 anos. Toda aquela geração que saiu do Egito morreu peregrinando no deserto. A geração que saiu do Egito não entrou em Canaã. Eles estavam a um passo do repouso do Senhor. Eles estavam a um passo da terra prometida. Mas com aqueles maus olhos, o corpo deles, o ser deles, foram tomados de trevas. Em contrapartida, os outros 2 espias, dos quais conhecemos bem os nomes, né? Caleb e Josué, já tentando apaziguar a situação e com a fé que eles tinham, disseram: certamente subiremos e a possuiremos em herança, porque seguramente é garantido que vamos prevalecer contra ela. A terra ao qual passamos a espiar é terra muito boa, e se o Senhor se agradar de nós, então Ele nos porá nesta terra e vai nos dar por herança, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles o nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não temais. Números capítulo 14. Os outros 2 espias disseram não. Caleb e Josué disseram não. Vamos subir contra aquele povo, vamos possuir a terra que mana leite e mel, é terra muito boa. Se Deus se agradar de nós, já é nossa esta terra. Não temas, Deus é conosco. Esses 2, Caleb e Josué e seus familiares, dos que saíram do Egito, foram os únicos a entrar na terra prometida. Foram os únicos que saíram do Egito, caminharam 40 anos no deserto e entraram na terra prometida. Entraram no repouso do Senhor, provaram da terra farta, dos frutos em abundância, provaram da promessa de Deus em suas vidas. Olha só, irmãos, a situação foi a mesma para aqueles 12 homens, mas 10 deles tinham um olhar mau. 2 deles tinham um olhar bom, um olhar de luz. Olhares maus, repletos de trevas, de vitimização,
olhares de auto-boicote, de murmuração, de culpa, de rancor, carregados de escuridão, se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será preenchido de trevas. Não haverá repouso para a sua alma. Não haverá nada que te satisfaça. Não haverá satisfação no teu ser. Se os teus olhos forem maus, não haverá contentamento. Só haverá amargura, dor e sofrimento. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo jaz em trevas. Se os teus olhos forem bons, repleto de esperança, gratidão, ânimo, coragem, vontade de viver, perdão, sem culpa, carregados de amor, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo será preenchido de luz. Haverá repouso para a sua alma, haverá contentamento, haverá paz, terá vida fluindo, emanando dentro de você. Você será luz, você vai ser luz, você vai ser luz. Se os teus olhos forem bons, você será luz. Uma mesma situação, mas olhares que trazem significados diferentes. Eu sou uma mistura do que eu vejo, do que eu ouço e do que eu provo. Pergunte e responda a você mesmo agora, no seu interior. Sob qual perspectiva você tem olhado para a vida? Qual a leitura que você tem feito do mundo ao seu redor? Começando da sua casa, do seu trabalho, do seu dia a dia, do convívio seu com as pessoas. Qual a leitura que você tem feito? De que forma nós somos impactados através dos olhares, das leituras que fazemos? E pergunte e responda para você mesmo: qual a lâmpada que está acesa dentro de você? Luz ou trevas? O Evangelho, ele nos ensina a olhar para a realidade da vida, mas olhar com esperança, uma esperança que transcende, e nos habilita a poder falar ou ter dentro de nós esse sentimento que eu vou ler para você em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Isso aqui é olhar para a realidade da vida, porque a vida é dura, é difícil, não é fácil. Já lá no jardim do Éden, quando o homem pecou, Deus falou: vocês vão comer do suor do seu rosto, não vai ter moleza agora mais não, por causa do pecado, da natureza, do mal que entrou. Então a vida é ruim mesmo às vezes, é dura, é difícil. Mas o Evangelho, ele nos ensina a olhar com esperança para as realidades da vida, para que em nós tenha esse sentimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Que tesouro? O tesouro do Evangelho, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Olha só: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos,
mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre em toda parte a mortificação do Senhor Jesus em nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. E assim nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte e em vós a vida. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, sofra, sinta dores, venha a agonia, a tristeza, a angústia, o flagelo, o homem interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, são passageiras, passam, mas as coisas que não se veem são eternas. É esse sentimento, é este o olhar para a realidade da vida, o olhar de esperança que o Evangelho traz. Se os teus olhos forem bons, você será luz. Se os teus olhos forem maus, você será trevas. Nós somos uma mistura do que vemos, ouvimos e experimentamos. O que ouvimos? Vou contar uma historinha para vocês. Tem uma frase que um tio meu disse para mim, logo quando eu comprei meu primeiro carro e comecei a fazer viagens, né? Porque quando você compra o primeiro carro, você só quer viajar, né? Você não pode até ter um dinheiro, mas você passa lá no cartão e fala, agora tem que viajar. Estou com um carro, não posso ficar parado. Você quer explorar. E ele disse assim para mim, várias vezes antes que eu pegasse a estrada: meu filho, devagar você chega lá também. Ponto. Várias vezes ele falou isso para mim, quando eu ia pegar o carro lá de Araçatuba, né, voltando para São Paulo, que são 540 quilômetros de viagem. Aí ele falava isso: meu filho, devagar você chega lá também. Você vai com calma, vai com cautela, sem pressa. E depois desse dia, irmãos, quando eu pego rodovia, estrada, para viajar, ou até aqui na cidade, eu sempre me lembro dessa frase. Parece que eu vejo ele falando isso para mim na minha frente. Ficou aqui, ó, gravado, guardado. E sempre quando eu estou no espírito, né? Eu vou me mantendo na linha, né? Vou me mantendo na linha. Agora eu te pergunto, irmãos, quantos livramentos eu posso ter tido ao seguir esse conselho do meu tio? Quantos dias da minha vida foram poupados, né, por eu seguir esses simples conselhos dele? Devagar você também chega, vai com calma. Quantos acidentes eu me livrei? Ou quantas situações adversas no trânsito eu posso ter me livrado?
quantos dias da minha vida foram poupados? Porque o Espírito com que ele me disse essas palavras, e eu falo da minha relação que eu tive com ele, que eu tenho com esse meu tio, o Espírito com que ele falou essas palavras foi carregado de amor, de cuidado, de zelo pela minha vida, pela minha filha, pela minha esposa. Então, logo fica muito claro, muito evidente, que aquilo que nós ouvimos impacta diretamente as nossas vidas. Pode impactar positivamente ou negativamente. Aquilo que ouvimos colabora para forjar o nosso caráter, para forjar quem somos e da forma ao qual nós vivemos. Por isso, sempre nós temos que observar, um conselho que está na Bíblia, é um conselho da Bíblia, de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 21 e 22. Diz assim: examinai tudo, retém o que é bom, se abstenha de toda a aparência do mal. Se o que ouvimos nos impacta, seja positivamente ou negativamente, o conselho é este: examine tudo que você ouve, retenha o que é bom. No momento que se fala, no momento que as vozes estão ecoando, se abstenha de toda a aparência do mal. Outro conselho é: prove os espíritos que falam com você. Agora, espírito, eu estou falando espírito de vinho e você dá escrito na cartinha. Não estou falando isso não. Quando eu falo provar o espírito que fala a você, é provar, como posso explicar? Os campos de energia que emanam no momento que é falado a você alguma coisa. Mais ou menos isso. Prove os espíritos. Se vem do espírito da verdade ou do erro. Se o que você ouve é fruto de amor ou não. Porque quem ama é nascido de Deus, conhece a Deus e fala pelo Espírito de Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 1 a 8, fala exatamente isso. Prove se os Espíritos são de Deus. E no final ele fala: aquele que não ama não conhece a Deus, porque não é amor. Então prove o Espírito que fala a você, independente de quem seja. Se é o Jonas que está falando, prove o Espírito que é falado a você. Se é qualquer outro, em qualquer lugar, prove o Espírito com que é falado a você. Se passou pelo filtro do amor, está falando pelo Espírito de Deus. Porque quem ama conhece a Deus. Porque Deus é amor. Nós somos uma mistura do que vemos, ouvimos e experimentamos. O que experimentamos são os sabores da vida. Algumas coisas que temos que passar por elas. Algumas coisas que temos que passar por elas e que ninguém pode nos substituir. É intransferível, é só você. Nenhum outro pode tomar o teu lugar. É você que tem que passar por aquilo.
é os sabores da vida. Às vezes é amargo, às vezes é doce, às vezes é uma mistura de emoções, de sentimentos, de situações, mas que só você pode passar. Que a responsabilidade de passar e vencer aquilo é sua, é intransferível. No Antigo Testamento, eu acredito que o exemplo mais prático disso seja a história de Jó. A história de Jó é mais ou menos isso, são os sabores da vida. Porque a história de Jó começa maravilhosa. Homem rico, próspero, casa cheia, festa todo final de semana, orando a Deus para guardar os seus filhos. Olha que maravilha! Que sabor doce, que sabor gostoso, que sabor de mel. Mas de repente vem uma situação adversa, vem um vento, vem a tempestade, a casa cai e mata todos os seus filhos que estão lá. De repente vem um ladrão e rouba todos o seu gado, os seus bens. Como se não fosse bastante perder os filhos, que deve ser como uma facada no peito do pai ou da mãe. Enterrar um filho, que geralmente é ao contrário, é os filhos que enterram os pais. Mas quando essa ordem inverte, o pescador é maior. Porque se sabe que um dia a gente envelhece e vai, mas nunca espera que um moço, um rapaz que está começando a vida, uma moça, uma mulher que está começando a vida, perca ela. A dor deve ser horrível perder um filho. Então, como se não bastasse perder os bens, perder os filhos, ainda vem a enfermidade dura no corpo dele. O negócio estava tão feio, as feridas eram tão grandes que ele queria se coçar com um casco de telha. E assim ficou durante muito tempo. E como a religião é meio tapada, deve ter pecado contra Deus, Deus mandou o juízo. Ainda tinha que ouvir as maldades dos outros. Mas no final de tudo, olha que maravilhoso, essa frase é maravilhosa. No final de tudo, Jó fala assim, no Jó 42, eu te conhecia, Deus, só de ouvir falar, mas agora, Deus, os meus olhos veem o Senhor em todos esses acontecimentos. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que Jó, ele conhecia a Deus a partir das experiências dos outros, a partir da experiência do vizinho. Eu te conhecia só de ouvir falar, agora não, Deus, agora eu te conheço porque eu aprendi a me relacionar com você em toda essa situação. Antes eu te conheci de ouvir falar, mas agora você o Senhor é meu amigo, o Senhor é o meu Pai, o Senhor cuidou de mim. E diz que quando Jó falou essas palavras, logo depois Deus o curou, restabeleceu a saúde, recuperou os seus bens, e ele foi infinitamente mais rico, mais poderoso na terra do que antes. Porque antes ele conhecia a Deus a partir da experiência dos outros, mas agora era ele Deus, era ele a graça divina, era ele e os cuidados do Pai Celestial em toda aquela situação adversa que ele estava vivendo. Então ele provou, ele experimentou o que é se relacionar com Deus. O que é se relacionar com Deus? O que é os sabores da vida, independente de quais são, mas andando com Deus, andando na presença de Deus.
Nós somos uma mistura do que vemos